Nas últimas aulas, nós estudamos o ministério de Jesus, primeiro na Galileia, depois na Pérea. Lembrando que a Galileia é lá para cima, lá para os lados da Síria, lá para os lados onde fica a Samaria, e a Pérea é do outro lado do Jordão. Hoje a gente vai estudar Jesus chegando em Jerusalém, tá? Então, a primeira passagem, o primeiro versículo, já começou bem. Jesus, na hora que ele viu a cidade, chorou. Curiosamente, esse é o verso mais curto da Bíblia. O versículo mais curto da Bíblia é esse aqui. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Por que Jesus chorou vendo Jerusalém? Por que vocês acham que Jesus chorou? A gente já viu pregação sobre isso. Eu acredito que ele deve ter chorado porque ele sabia a destruição que viria sobre a cidade algum tempo depois dele ter passado por lá, né? Eu acredito que, como ele mesmo sabia que Jerusalém ia ser destruída, o templo ia ser destruído e o povo ia sofrer, eu acredito que foi por essa razão que ele chorou. Essa é uma delas. Essa é uma delas. E, aliás, eu acho que é uma das mais importantes. Mas não é a única. Jesus, ele chorou por muitos motivos, né? Lembrando das nossas aulas de Trindade, Jesus é Deus. Então, Jesus viu e participou de todas as tentativas que Deus fez de se chegar ao homem ao longo da história. Então, todas as vezes que Deus chegou em alguém com uma missão, com uma promessa, Jesus estava presente, ou foi pessoalmente. Então, por exemplo, falar com Abraão, falar com Moisés, depois com José, depois com os profetas, com juízes, os profetas, tantos profetas, né? E Jesus falou sobre Jerusalém. Eu não peguei o verso, mas Jesus falou sobre Jerusalém, que, como é que é? Jerusalém que mata os seus profetas, né? Mata quem chega até lá. E foi, no final das contas, exatamente o que aconteceu com ele. Então a tristeza de Jesus era pelo futuro, mas também era pelo passado. Porque Jerusalém não precisava estar passando por aquilo, né? Se eles tivessem ouvido a mensagem, se eles tivessem seguido, lembrando, lá no comecinho, quando eles entraram na Terra Prometida, vocês lembram do Monte da Maldição e o Monte da Bênção? Lembra dessa história? Que quando José subiu lá no monte, eles leram a palavra, leram as maldições e as bênçãos, e eram condicionais, tanto a bênção como a maldição. Então, se o povo seguisse a Deus, se o povo abandonasse os falsos profetas, se o povo abandonasse os ídolos, os outros deuses, se o povo não se prostituísse, não desonrasse, enfim, se eles seguissem a Deus, eles seriam abençoados, né? E ao longo da história a gente já sabe como é que aconteceu, a gente já fez o estudo do Antigo Testamento, já viu, todo mundo já viu 1000 vezes o que aconteceu com o povo. Então, primeiro foi a divisão dos reinos, depois a conquista da Assíria, acabando com a metade norte de Israel, tanto que Israel deixou de se chamar Israel, passou a se chamar só Judá, porque era o lugar da tribo que sobrou, né? Então a tribo de Judá permaneceu, segundo a promessa, lembrando que a promessa era também que Judá ficasse, porque dali viria o rei, né? Jesus é descendente de Judá, que é, por sua vez, descendente... Davi era um descendente da tribo de Judá. Então ele veio da linhagem de Abraão, Davi, Jesus, passando por toda a genealogia. Então Judá permaneceu mais tempo por isso, mas nem Judá foi fiel, né? Nem Judá permaneceu fiel até o fim, e por isso foi conquistada, dominada, destruída. Os babilônicos entraram, destruíram tudo. Depois dos babilônicos, tem um trecho na Bíblia que a Bíblia não fala, mas depois disso ainda teve a conquista dos gregos, por isso que o mundo naquela época era helênico, porque teve a conquista dos gregos, por isso também o Novo Testamento foi escrito em grego, a Grécia invadiu aquela região, né? E depois pelos romanos. Então quando Jesus nasceu, aquela região era tomada pelos romanos, né? Com todas as questões políticas e militares que tinham naquela região, Jesus veio na hora certa. A gente já fez um estudo sobre isso, sobre a hora da vinda de Cristo, mas só para lembrar, ele não poderia ter vindo em outra hora. Aquela era a hora em que aquela região era um polo de comércio do planeta. Todos os povos que habitavam ali aqueles 3 continentes, né, a Ásia, a Europa e a África, eles meio que se cruzavam ali naquela região. Então a palavra de Jesus, ela espalhou pelo planeta. Não só através dos apóstolos, mas através de sabe Deus quantas pessoas.
Lembra que na última aula a gente falou dos 70, que Jesus pegou e enviou os 70. A gente não sabe quem são esses 70, mas certamente eram 70 que seguiam a Jesus além dos 12. Os 12 eram os 12 mais próximos. Mas frequentemente a gente vê textos, inclusive em Lucas, falando que uma multidão seguia Jesus. Inclusive tem uma passagem que a gente já leu na última aula, que ele teve que subir no barco e se afastar da margem, porque a multidão acompanhava ele, não conseguia nem andar no meio daquele povo todo. Aquela passagem, a gente acabou não lendo, pulou essa aí, mas a passagem da mulher que toca nas vestes de Jesus é curada. O pastor Ricardo falou sobre isso numa pregação outro dia, acho que faz um mês e pouco. Então, que a mulher toca nas vestes de Jesus é curada, ele também está cercado de uma multidão. Então, tinha muita gente que seguia Jesus. E aquele momento da história era o momento em que aquela região era um polo de comércio, e saía gente dali para o mundo inteiro. Saía gente dali para a China, saía gente dali para a França. Na época não era França, mas enfim, a região onde hoje é a França, a região onde hoje é a Inglaterra, e espalhou pelo mundo. A mensagem espalhou. Naturalmente, a gente conhece os trechos escritos pelos apóstolos. Bom, mas o ponto que Jesus chorou, porque ele viu como é que estava a cidade, e ele se lembrou de quantas vezes ao longo da história eles tentaram fazer com que aquele povo se convertesse. E se converter, nesse caso, é literalmente, porque eles estavam indo para o caminho errado. Então, se converter era virar o caminho que eles estavam indo e voltar para a palavra, voltar para Deus, se voltar para Deus. E não fizeram isso. Então, a consequência disso... Eu bati a boca, mas eu liguei aqui o negócio. Oi? Não, acho que foi com alguém lá. Então, perdi o fio da meada. Bom, que Jesus, quando ele viu aquela situação, ele se lembrou de tudo que ele tinha passado, de tudo, todas as tentativas que eles fizeram para chegar na humanidade. Então, eles tiveram uma destruição pelos assírios, uma pelos babilônicos, uma pelos gregos e uma pelos romanos. Finalmente, a dos romanos foi a última. Jesus já sabia que isso ia acontecer depois que ele morresse. Ele morreu aproximadamente em 33, ano 33, e o templo foi destruído no ano 70. E aí sim espalhou o povo, espalhou todo mundo, enfim. Praticamente acabou aquela região. Tanto que até hoje os palestinos dizem que aquela região é deles. Porque desde os anos 70, durante quase 2000 anos, aquela região foi dominada por quem ficou lá. Quem ficou lá? Os filisteus, os palestinos. O que hoje é o povo palestino, é o povo que dominou aquela região e ficou por ali. Então a gente até hoje tem conflito ali naquela área por causa disso. Porque os judeus se espalharam pelo mundo e quem ficou ali, alguns devem ter ficado, mas a maior parte do povo não era judeu. Tem arqueólogos, já vi programas sobre isso, que eles alegam que a presença dos judeus naquela região dos anos 100 até os anos 1400, 1500, dos anos 100 até 1500, a presença de judeus naquela região era tão pequena que é indistinguível, ou quase indistinguível, o produto arqueológico que você encontra naquela região do que era judeu e o que era não judeu. Quando você encontra um vaso de barro, você não tem como distinguir se aquele era um vaso judeu ou um vaso não judeu. Bom, mas enfim, aí já estou derivando para a arqueologia, estou indo para outra história. O fato é que, naquela região, não sobrou pedra sobre pedra, e é esse texto que fala sobre isso. Então, Lucas 19:41, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Está aqui. Lucas 19:41, ele diz: quando ia chegando, vem na cidade e chorou. E dizia, isso é um lamento, deve ter sido alguma coisa assim, um pouco mais do que se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Se você soubesse o que era preciso para ter paz, mas você não sabe, isso está te oculto, você não sabe o que é preciso. Pois sobre ti virão dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco. E te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Então, a mensagem é clara, direta e inequívoca,
Eles não reconheceram a oportunidade de salvação que eles tiveram. E não foi só uma, né? Todos os profetas, ao longo de toda a história, anunciaram oportunidades de salvação. A gente fala da salvação, que é a obra redentora de Cristo, né? Essa é a salvação, digamos, máxima, mas ao longo da história você teve também a salvação do povo, né? As oportunidades que o povo tinha de se redimir, e não se redimiu. Então Jesus, na hora que viu a cidade, ele não aguentou e chorou. Isso é interessante porque dá para ver a característica de Deus, né? Uma característica de Deus, a gente já sabe disso, mas aqui fica muito claro, fica muito evidente, é a misericórdia. O que é a misericórdia? É quando você sente a dor do outro, né? E Deus, ele tem isso. Então a gente pensa em Deus como sendo um ser superior, supremo, e ele é realmente um ser superior, supremo que está no céu, mas ele está aqui do nosso lado, ele sente a nossa dor, né? Jesus chorou, ele viu a cidade, ele sentiu o sofrimento daquelas pessoas, ele sabia o que eles iam sofrer ainda, e chorou. E depois de entrou no templo, esse trecho aqui, ele é comum também em Mateus, ele explica isso aqui também em Mateus, mas aqui tem um pouco mais de detalhe. Esse detalhe do que Jesus diz, né? Lá em Mateus ele só fala que Jesus entrou, derrubou tudo e botou todo mundo para correr. Mas Jesus disse, está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformaste em covil de salteadores. E aí uma característica interessante. A gente pensa de novo nesse evento como sendo um evento único, mas ele não foi único. Esse foi um evento que Jesus fez essa limpeza e diariamente Jesus ensinava no templo. Então não é que ele foi, quebrou tudo e sumiu. Não, todos os dias ele voltava no templo para ensinar. Todos os dias ele voltava para o templo para dar a boa nova do reino. Todos os dias Jesus, ele estava transmitindo a palavra. Aí vamos fazer um pulo. Lembrando que o que a gente está fazendo no estudo de Lucas são os textos que são específicos de Lucas, onde só Lucas menciona. Eu abri uma exceção aqui para essa limpeza porque eu achei interessante, mas a gente vai pular agora do 19 para o 22. 22 verso 24. Também tem um ponto curioso aqui. Alguém lê para mim, por favor? Lucas 22 verso 24. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Quem estava discutindo aqui? Os apóstolos. Os apóstolos. E os apóstolos estavam discutindo sobre qual deles seria o maior. Quer dizer, nesse ponto, Jesus já estava em Jerusalém, ele já tinha passado praticamente 3 anos de ministério. Eles já estavam comendo e dormindo com Jesus durante quase 3 anos. Eles estavam andando com Jesus, eles estavam ouvindo a mensagem, ouvindo a pregação, vendo os milagres. Eles não entenderam nada. Não entenderam nada. Eles não entenderam o que era o reino de Deus. E é engraçado que essa é uma história que a gente não entende até hoje. E quando eu digo a gente, eu me coloco no meio, é a gente e eu também. A gente não entende que o reino de Deus, ele é ao mesmo tempo muito mais simples, muito maior do que a gente imagina. A gente fica com coisa pequena, a gente fica pensando e se preocupando nessa vida com roupa, com dinheiro, com casa, com carro, com tanta coisa que no reino de Deus é absolutamente irrelevante. Eu tenho certeza que lá no reino de Deus você não vai ter carro andando na rua, você não vai ter nem Mercedes-Benz, nem Fusca, você não vai ter nem um golzinho bolinha, nem o Audi. Não tem. Não faz diferença quanto dinheiro você teve aqui. Não faz diferença quanto você juntou. Não faz diferença você vai ter uma foi nuvem. bem ou mal sucedido. Hã? Lá a gente dirige uma nuvem. A gente dirige uma nuvem. Eu não sei como é que funciona para andar de um lado para o outro, né? Mas eu tenho certeza que a gente não vai precisar andar de carro, nem queimar combustível sólido, nem destruir a natureza, nem nada disso. Então aqui a gente fica preocupado com tanta coisa que são tão pequenas. Eu falo para a Paula às vezes, né? E ela tá me ouvindo aqui para não me deixar mentir. Eu falo para ela, Paula, qual que é a importância? Às vezes tem algum problema, alguma coisa que está pensando, né? Que tá preocupado. Eu falo, mas qual que é a importância para isso? A importância disso na história da cidade de São Paulo?
Qual que é a importância disso que está acontecendo na história do Brasil? Daqui a 100 anos, qual que é a importância que isso vai ter? Qual que é a importância que esse tema que a gente está tão preocupado hoje, qual que é a importância disso na história do universo? Eu estou passando por um momento que a gente está preocupado. Então, essa coisa Não, de... Você costuma falar assim, coloca em perspectiva. Qual é a relevância? Perspectiva. Você fala assim, qual é a relevância disso na eternidade? Pois é. Tá vendo? Eu não estava mentindo. Apesar de não aparecer a cara, essa foi a Paula. Então, assim, coloca em perspectiva. Pensa, esse problema que está grandão para você hoje, qual que é a importância disso para a eternidade? Então, a gente tem que se concentrar no reino de Deus. A gente tem que se concentrar no que é importante. A gente não precisa se concentrar em nada. Então, como eu estava falando, a gente está passando por um negócio de preocupação agora com pandemia mundial. Eu estou desempregado, então preocupação de dinheiro, preocupação com aluguel, preocupação com casa, com comida, com roupa, com... Mas, assim, é importante a gente saber que Deus proverá. Jesus, ele mesmo disse isso. Não foi Paulo, não foi Lucas, não foi João. Jesus disse que Deus sabe qual é a importância que a gente tem para ele. Deus sabe o que a gente precisa de comida. Deus sabe o que a gente precisa de roupa. Não é um negócio assim que, eu preciso pedir para Deus me dar comida. Não, tudo bem, você pode até pedir, mas é a mesma coisa que uma criança pedir para a mãe, na hora do almoço, mãe, tem comida? Tem, quer dizer, a gente espera que tenha. Mas é aquilo que Cristo então, assim, falou, olhar o lírio dos campos, olhar os pássaros que não são. É o sermão da montanha, exatamente isso. Então você vê que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um lírio. Então, assim, Deus sabe que a gente precisa disso tudo. Então, o que a gente precisa é ter fé e esperar em Deus. Porque vai vir. A gente não sabe como, não sabe quando, não sabe... Mas tenho certeza que vai vir na hora certa. Eu já passei por situação de desemprego mais de uma vez na minha vida, conheço muita gente que já passou por isso também. Eu sei que aqui na igreja tem outras pessoas, não sou só eu. Mas, assim, é importante que a gente saiba que vai vir, e vai vir na hora certa. Tá? Então... já vi milagre, já presenciei milagre, já recebi milagre. Deus age de forma por amigos, por família, e Deus age de forma milagrosa. Então Deus age, a gente não precisa ficar preocupado com isso. Tá bom? Glória a Deus, Glória a Deus. Deus é bom sempre. A gente tem que esperar em Deus. A gente não espera. A gente tem essa tendência de não esperar, a gente tem a tendência de querer tudo agora. Aquela questão de ter fé, eu acho que é uma coisa que ela é tão... da experiência que você tem, porque assim, eu acho que fé é que nem você tá no meio de um lugar em que você tem um rio caudaloso e de repente Deus fala, vai e pula dentro. Você vai ficar com a perna tremendo antes de mergulhar. Mas se você não fizer isso, você não vai ver a ação de Deus para te guardar naquele momento. A gente tá então, assim, eu acho que aqui em casa que a Bíblia, ela pega muito nessa questão de fé, principalmente Cristo. Ele fala muito, homens de pouca fé, se vocês tivessem fé do tamanho do grão de mostarda, vocês não conseguem isso porque não têm fé. Então, assim, eu acho que é uma questão que o que Cristo, ele passa para a gente, às vezes eu tenho a impressão, pelo menos, é não viver uma religiosidade como os judeus viviam naquele tempo dele, que era muita tradição, muito ritualístico, e não viver aquilo como ele quer como Deus planeja que a gente viva. Intimamente com Deus. Eu acho que seria mais ou menos isso. Exatamente. Não, é exatamente isso. E muitas vezes também, ao mesmo tempo, ele fala, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Muitas vezes Jesus cura alguém, ele faz o milagre, e a hora que a pessoa vai agradecer, ele fala, não, a tua fé te curou. Então você tem essa questão também da fé que cura, a minha fé me cura, a minha fé, naturalmente, enfim, no poder de Deus. Não é eu por mim mesmo que me curo. Deus cura através da fé da pessoa. Mas a gente esquece, às vezes a gente fica a tendência a ficar preocupado, a ficar sempre pensando no que vai ser. O que vai ser? Não sei o que vai ser. Vai ser o que Deus quiser. Bom, então, isso aqui eu estou falando tudo isso porque eles estavam discutindo quem que era o maior. Então eles queriam ser o maior, eles queriam dominar. E aí Jesus dá uma bronca neles. Dá uma bronca.
No texto, no comentário, está como a admoestação de Pedro. Bonito, né? Não, é bronca mesmo, não foi admoestação, não. Então Jesus vira, né, e fala para eles: os reis dos povos dominam sobre eles, os que exercem autoridade são chamados benfeitores, mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Jesus veio para servir. Eu estou lendo, acho que eu acabei de ver que eu não estou projetando a tela, mas eu estou em Lucas 22, de 24 a 30. Agora no 29. Assim como meu pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa do meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então aqui ele está chamando a gente à humildade, né? Então a não querer ficar sendo o maior, o melhor, ou não ficar buscando os bens dessa vida, os prazeres dessa vida, mas ter humildade. E saber que quer você tenha, quer você não tenha, né, se você tiver muito, a glória é de quem? É tua. Quando você tem muito. Quando você tem pouco, a glória é de quem? É tua. Né? Quando você tem o suficiente, a glória é de quem? É tua. Eu acho engraçado, outro dia, ontem, né, teve uma situação daquela moça que, não sei se vocês viram no jornal, né, que foi lá o fiscal, porque o pessoal estava se reunindo num grupo lá no bar, aí a moça virou para ele toda orgulhosa, arrogante: não, porque eu sou engenheiro civil, não sei o quê, sou melhor que você. Falou claramente: melhor que você. Né? Então eu fico olhando para isso, eu não fico nem bravo, eu tenho dó dessa moça, né? Porque o que saiu da boca dela é o que está dentro dela. Eu sou melhor do que você. Então você tem essa vaidade, né? Eu fiz engenharia civil, né? E não era nem ela, era o marido, né? Ah, não, porque ele fez engenharia, ele é engenheiro civil, né? Melhor que você. Então, assim, e nem era, na verdade. Se for ver, o cara que era o fiscal tinha mestrado e doutorado, o outro só tinha engenharia civil. Então, você percebe que se a gente for pegar por parâmetros do mundo, que não faz sentido a gente ficar com essa... Não, porque eu fiz mestrado, doutorado, eu sou pastor, eu sou doutor, eu sou professor, eu sou teólogo. Gente, eu sou só euzinho. Naquele último dia, ego. que Jesus chamar, quando Deus chamar, você vai pegar o teu doutorado, teu mestrado, tua teologia, tua faculdade, tudo que você aprendeu. Aí pergunta de novo, né? Qual que é a importância disso na eternidade? A importância na eternidade é o que você fez para o próximo, não o que você fez para si mesmo. Né? A importância que você tem na eternidade é o bem que você provocou, é o bem que você causou ao teu próximo, não a si mesmo. Então, quando eu faço bem a uma outra pessoa, ao meu próximo, quando eu faço bem, sei lá, quando eu ajudo um pobre, quando eu faço uma doação para uma casa que cuida de um orfanato, ou qualquer coisa assim, ou quando eu faço bem até para sei lá, para alguém da família, eu falo uma palavra positiva, falo uma palavra, eu abençoo alguém, né? É isso que conta. Não é quanto dinheiro você tem no banco ou quanta dívida você tem no banco. Não é isso que vai contar. Lá no último dia o banco fica para trás, a tua roupa fica para trás, teu carro fica para trás. Né? É quanto você ajudou o próximo. É isso que vai te contar. Né? E naturalmente a tua crença em Jesus Cristo. Tá? Eu não tô falando que as obras são superiores. Né? Oi? Não é pelas obras, pelo amor de Deus. Eu não estou dizendo que as obras são superiores, mas são consequência da salvação. Né? Então a obra ela é uma consequência, é isso que conta no final das contas lá para, digamos, para determinar o teu galardão. Não vou entrar no tema de galardão hoje, mas Jesus mesmo fala sobre isso, né? Que você deve sempre fazer o bem. No Samaritano ele fala isso, e tantas outras parábolas ele fala sobre isso. Bom, então isso aqui é sobre 22 de 24 a 30, quem é o maior? Quem é maior? O que servir, esse é o maior. Pulando um pouco para o 35, tem um trecho aqui também que é um pouco polêmico, eu não vou entrar muito no detalhe da polêmica, mas só para vocês entenderem que é um aviso aqui, Lucas 22, 35, deixa eu projetar. Pronto. Então, Lucas 22, 35, ele fala, eu vou resumir aqui o que ele está falando, né? Ele vira para os apóstolos e fala: você lembra quando eu falei para vocês virem sem bolsa, sem alforje, sem sandália? Alguma vez te faltou alguma coisa? Eles falaram: não. Agora, porém,
toma a tua bolsa. Agora, porém, pega a bolsa, pega o alforje, e quem não tem espada, vende a capa e compra uma espada. Aí os apóstolos, eles não entenderam qual foi a referência, e eles simplesmente foram lá e falaram, tem 2 espadas aqui. Aí eu fico imaginando essa cena, acho que Jesus baixou a cabeça, assim, e eles devem ter feito assim, tipo, velho, vocês não entenderam. Não é para você comprar uma espada, não é literal, é para você se preparar, é para você estar pronto, porque o que vem por aí vai ser difícil, o que vem por aí é confusão, né? Então, quando você estava comigo, você não precisava ter a bolsa, nem a sandália, nem o alforje, porque você está comigo. Agora você vai estar semigo, né? Porque eu vou embora. Os discípulos não tinham entendido isso ainda. Não tinham entendido ainda que Jesus ia mesmo morrer. Apesar de que Jesus tinha falado sobre isso. Mas depois dessa passagem, ele ainda fala para os apóstolos, se não me engano foi Pedro, que fala, não fala assim, Jesus. Fala assim, vai dar tudo certo. Não, foi Pedro, né? Foi Pedro que Jesus vira para ele e fala, aparta-te de mim, Satanás. Então, agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje. Isso é Lucas 22:36, tá? E o que não tem espada, venda sua capa e compre uma. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores. Esse texto aqui é uma referência a Isaías. Tá? Então, se alguém tinha dúvida de que Jesus é o Messias, aqui está mais um link para Isaías, mostrando, né, sobre a divindade de Cristo e que Jesus veio para cumprir o que estava escrito sobre ele. E aqui ele diz, porque a mim se refere, ou porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Ok? Vamos ver. 22, 35, 38. Aí Jesus perante Herodes, 23, 8 a 35, eu não vou ler o trecho inteiro, mas eu quero só grifar algumas coisas aqui. Vocês estão vendo a Bíblia? Uhum. Apareceu aí já? Uhum. Bom, então quando Jesus vai falar com Pilatos e com Herodes, né, apresentam ele para Pilatos quando ele é pego, quando ele é preso, e aí Pilatos perguntou se aquele homem era galileu. Como ele era galileu, a jurisdição não era dele, era de Herodes. Então, em vez de ele simplesmente julgar e condenar ou fazer o que ele quisesse com Jesus, ele não fez isso, ele entregou Jesus para Herodes, e isso foi entendido, e é entendido também por estudiosos, como um sinal de respeito. Então, quando ele faz isso, ele entrega Jesus para Herodes. Pronto. Quando ele entrega Jesus para Herodes, são 2 governantes rivais, né, um é o governador romano, outro é o governador local, e eles estão numa disputa, por poder eterna, né? Em Roma era sempre uma disputa por poder, mas aqui Pilatos meio que demonstra um respeito por Herodes. Por que eu estou enfatizando essa questão do respeito? Porque um pouco mais para frente, bom, deixa eu falar sobre Herodes. Então Herodes, quando viu a Jesus, sobremaneira se alegrou. Herodes ficou feliz em ver Jesus. Por que ele ficou feliz em ver Jesus? Alguém imagina? Por que Herodes ficou feliz vendo Jesus? Acho que eu já falei disso na última aula. Nem ideia? Não sei, aqui está dizendo na sequência que ele desejava muito por ter ouvido dele muitas coisas e queria ver algum sinal dele, né? A Bíblia está mencionando isso, né? Eu acredito que, assim, ele, não sei, talvez ele tivesse curiosidade sobre ver Jesus, alguma coisa assim. Então, acho que na primeira aula que eu falei sobre Lucas, eu cheguei a comentar que, não sei se foi na primeira ou na segunda aula, mas vocês lembram quando eu falei do ministério das mulheres em relação a Jesus? Que Lucas enfatizava sempre o ministério das mulheres, a presença das mulheres. Ele conta várias histórias em que Jesus é recebido, é cuidado por alguma mulher. Então tem a história de Marta e Maria, tem várias histórias assim. Né? Em uma das histórias, ele menciona... Oi? Lembro sim que ele tinha uma funcionária que... Isso, ela era esposa de um funcionário de Herodes.
Então, claramente, Herodes já tinha ouvido falar de Jesus. E ele já tinha ouvido não só das histórias que ele ouvia assim, pelo governo dele, mas ele deve ter tido um contato pessoal, né, com alguém que conheceu a Jesus e que falou de Jesus para ele. Então ele estava curioso em conhecer Jesus. Mas ele estava curioso do jeito errado. Porque ele não estava vendo Jesus como sendo o Salvador, nem do ponto de vista religioso. Ele estava vendo Jesus como sendo quase um mago, alguém que fazia coisas legais assim de se ver, né? Ele estava vendo Jesus como quem vê, sei lá, o Mr. M, sabe, uma coisa assim. Tanto quando ele encontrou Jesus, ele falava, esperava também vê-lo fazer algum sinal. Então a curiosidade dele era uma curiosidade assim, de quem quer ver um palhaço, quem quer ver um espetáculo de circo, né? Faz aí alguma coisa para eu ver. Foi mais ou menos isso o diálogo dele com Jesus. Faz aí alguma coisa. E Jesus já conhecia o coração dele. Então o que ele fez? Ele ficou quieto. Não falou nada. Ele falou o quê? Qualquer coisa que Jesus falasse ali ia ser absolutamente inútil. Então não era uma questão de acusação, de juiz, nem nada. Quando Herodes viu Jesus, para ele estava vendo um número de circo. Ele estava alguém que ia entreter a tarde dele, sabe, uma coisa assim, né? E aí quando Jesus ficou quieto, Jesus, porém, aqui no Lucas 23:9, ele fala, Jesus, porém, nada lhe respondia. E aí você tinha os sacerdotes e escribas, que estavam acusando Jesus. E ali presente acusavam com grande veemência, acusava muito fortemente, né? Mas Herodes tratou... Não, Renato. Diga. Desculpa, não era mesmo Herodes que gostava muito do João Batista, que não queria que ele fosse decapitado? Então, não é que ele gostava muito, mas ele realmente não via motivo para decapitar João Batista. É o mesmo... Ah, não, peraí, tem uma distinção, porque Herodes naquela época era quase como César. Então teve vários César. O imperador era que nem Augusto, Otávio Augusto, não sei o que lá, Augusto, César Augusto, todo mundo era Augusto. Então você tem uma questão do Herodes também, que você tem lá uns 20 e poucos Herodes ao longo da história, né? Não tem um ou dois só. Então não necessariamente aquele Herodes que mandou matar as crianças era o mesmo agora que via Jesus, né? Possivelmente ele era... Na verdade, pelo que se eu não me engano, o Herodes que mandou matar Jesus era o principal, que ele era amigo de Augusto, Otávio, que acabou sendo responsável por reconstruir o templo. E o que acontece é que depois que ele morreu, ele tinha 2 filhos, acho que Herodes Antipas e Herodes alguma coisa assim. Isso. Esse que estava aí, acho que era filho daquele Herodes. Então, esse que queria ver Jesus era o filho do primeiro Herodes, Exatamente. Do quarto Herodes, mas ele era um dos Herodes, não era aquele primeiro. Eles chamavam até de tetrarca, porque era dividido acho que em 4 reinos, mas era tudo o reino vassalo de Roma. Isso. Ele era tipo um governador, né? Então você tinha aquela coisa de você chamar de, sei lá, o meu filho também chama Renato, meu neto também chama Renato, todo mundo chama Renato, sabe uma coisa assim? Então a gente não tem certeza se esse era o mesmo ou não, possivelmente não era o mesmo, tá? Possivelmente não. Porque lá na história de João Batista, aconteceu aproximadamente 30 anos antes disso. E eles se revezavam muito rapidamente, né? Você tinha muita questão de traição, disputa de poder, etc. E tinha um revezamento até rápido, né? Então, não necessariamente era o mesmo Herodes. Acho que o pastor Ricardo ia falar alguma coisa. Você tinha tirado o mudo, pastor? Não, tinha 6 Herodes diferentes. 6? 6. Tinha Herodes o Grande, Herodes o Tetrarca, tinha o Herodes o Pai, o Herodes... São 6 Herodes no total. Então, esse daí agora eu não sei definir qual é, mas eram 6 Herodes diferentes. Esse aqui, se eu não me engano, no livro ele não deixa isso claro também, tá? Mas esse aqui, se eu não me engano, ele era neto daquele que mandou matar as crianças quando Jesus nasceu. Então, depois daquele, teve um outro Herodes e agora ele. Bom, mas de qualquer forma, ele queria ver Jesus, mas Jesus para ele era só uma curiosidade, né? Não era uma coisa assim que ele tinha fé, nem uma questão religiosa, né? Tanto que tratou com desprezo e escarnecendo dele, olha só curioso, no 23:11, e escarnecendo dele, fê-lo vestir-se com um manto aparatoso. Na outra versão, 23:11, ele diz roupa resplandecente. Aí tem uma curiosidade, que a roupa resplandecente era o seguinte: os imperadores e governadores romanos usavam púrpura
que é um tom vermelho forte, né? Então a capa deles era de púrpura, e você tinha essa questão do vermelho. E os governadores locais, que eram governadores não romanos, governadores da região, né? Muitas vezes você tinha algum líder local, ele usava o branco. Então o que Herodes fez? Ele devolveu Jesus quase como sendo uma piada. Ele botou um manto em Jesus, como se Jesus fosse o rei dos judeus. Daí vem essa história de Jesus está aqui, esse é o rei dos judeus, né? Porque ele tratou Jesus com desprezo e fez vestir um manto aparatoso, botou uma capa em Jesus, como se Jesus fosse o rei dos judeus, mas isso também era uma forma de humilhação, uma forma de ironizar a Jesus, que não abriu a boca. Tá? E devolveu a Pilatos. E aí, olha só que curioso, daí o ponto que eu estava reforçando no começo. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Tem um salmo que diz o seguinte, que os nossos inimigos se juntam para rir, né, da nossa tristeza. Não é uma citação literal, mas você tem essa questão. Então, aqui foi quase como uma piada, eles trataram Jesus como se fosse uma piada. Pilatos mandou para Herodes, Herodes não gostou da brincadeira, vestiu um manto e devolveu, falou, ó, tá aqui o rei dos judeus. E aí, Herodes... O inimigo do meu inimigo é o meu amigo, né? Isso, daí vem o inimigo do meu inimigo é meu amigo. E aí, nesse mesmo dia, eles se reconciliaram. Possivelmente, eles olharam, deram muita risada um com o outro, falaram, o rei dos judeus, e morreu o assunto, nunca mais pensaram. Renato, uma coisa que eu acho interessante é que, assim, toda vez que eu vejo essa parte do julgamento de Jesus, vai para Herodes, volta para Pilatos, eu acho uma confusão tão grande, porque, assim, eu fico pensando, naquele tempo, eu não consigo, assim, olhando historicamente, Jesus não devia, assim, simbolizar uma ameaça para Roma, ou uma ameaça para o rei Herodes. E não era. Assim, talvez para os sacerdotes, vai. No 23:15, ele fala, nada contra ele se verificou digno de morte. No 14 ele fala, nada verifiquei contra ele. Né? Então, tanto no 14 como no 15, ele falou, não tem nada contra esse cara. Jesus para mim não significa nada, ele não é uma ameaça para o império. Sim. Então, assim... Mesmo quando Jesus foi acusado de sedição pelos sacerdotes do templo, para Pilatos, ele era romano, ele não seguia a crença judaica. Para ele, não era um pecado de morte, então, de pena de crucificação. Daí a acusação não foi de heresia. Quando os sacerdotes levaram ele para Pilatos falando, esse aqui, ele está querendo fazer uma rebelião contra o império. Essa foi a acusação que eles fizeram para Pilatos. Essa acusação de sedição é isso, ele quer fazer uma rebelião. Ele quer organizar um exército e lutar contra você. Por isso que Pilatos recebeu Jesus. Falou, então vamos ver quem que é esse cara aí. Só que a hora que ele falou com Jesus, que ele conversou um pouco, ele falou, peraí, não tem nada aí. Não é, ele não é um líder rebelde. Né? O problema é que chamavam ele de rei dos judeus. E a palavra rei é que incomodava, né? Então, e aí ele interpretava isso literalmente, e aí usou essa brincadeira da capa exatamente para ironizar Jesus. Né? Bom, então, Herodes... só uma comparação para vocês, para ficar mais claro, né? A relação entre Herodes e Pilatos é mais ou menos assim entre, sei lá, o Bruno Covas e o como é que chama lá o governador? Dória. O Dória, é o Dória e o Covas. Né? Então, um pegou, recebeu, falou, não, peraí, isso aqui não é comigo, é com o Dória. Aí Dória pegou, olhou e falou, não, isso aqui não é comigo, devolve. Volta lá para Pilatos. Aí Pilatos falou... Quem vai fazer o lockdown? Eu vou soltar ele. Não, o que Pilatos fez? A hora que ele recebeu Jesus de volta, ele falou, tá bom, então dá lá uma chibatada nele e manda embora. Sabe, tipo, não é problema meu isso aí. Dá lá uma chibatada e manda embora. Mas... Agora, tem coisa que é interessante, por exemplo, o costume de lavar as mãos que o Pilatos fez, ele é um costume judaico, ele nem é um costume romano. Eu estava vendo outro dia. O costume judaico de lavar a mão é lavar a mão antes da refeição, é um outro costume. Esse de lavar a mão é tipo, o sangue não está na minha mão, esse sangue não é meu. Né? Literalmente, o problema não é meu, faz aí o que vocês quiserem. Tanto que aqui ele fala, ó, no 23:16, portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei.
E era forçoso soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Lembra que a gente estava na Páscoa aqui, então ele ia ter que soltar um detento. Ele falou, então é isso aí. A gente dá uma chibatada nele e manda embora. Mas toda a multidão, porém, gritava, fora com este, solta Barrabás. E Barrabás era um cara que foi acusado de homicídio. E ele sim era um líder da rebelião, né? Um líder da revolta. Ele queria contra o império. Mas enfim, aí tem aquela história toda, vai esse, vai aquele, vai esse, vai aquele. E aí, cadê? No 22. Então, pela terceira vez, ele lhes perguntou, mas que mal ele fez? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu, então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediram, e quanto a Jesus, entregou-o à vontade deles. Então Jesus foi entregue para o sacrifício. No 23, 27, continuando um pouco mais para frente, seguia uma numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. E se batia no peito e lamentava, a gente já viu cenas de filme com isso, inclusive filmes novos, do pessoal quando chorava assim, tipo, sabe, aquela coisa de chorando, com dor, ficar batendo no peito, é um costume lá da região. Eu acho que eu nunca vi alguém fazendo isso de verdade aqui ao vivo e a cores, mas eu já vi em filme. A pessoa chorava e rasgava as vestes, aquela coisa toda. Então, aqui de novo, uma ênfase no ministério das mulheres, as mulheres também estavam pranteando a Jesus pela condenação. E aí Jesus virou para elas e falou, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque ele sabia o que ia acontecer. Depois de um tempo, mas ele sabia. Porque dias virão em que se dirá, bem-aventuradas estéreis. E nesses dias dirão aos montes, cai sobre nós. Bom, e aí vem. E aí vem a história toda. Eu vou pular esse pedaço. E a gente vai um pouco mais para frente. Já na cruz, no 23, 39, tem a história do ladrão. Eu já comentei sobre essa questão do ladrão. Mas Lucas, ele detalha um pouco mais essa história. Quando eu falei de Mateus, se não me engano, eu falei da história do ladrão, mas Lucas ele detalha, porque ele fala, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo, e a nós também. Respondendo-lhe, eu estou lendo no 23, 39, tá? E respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos mereceram, mas este que nenhum mal fez. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres ao teu reino. Vieres no teu reino. Então, aqui tem uma questão muito séria, eu vou tratar sobre isso numa aula específica, mas tem uma questão sobre o pecado, o perdão e a salvação. Então a gente vai falar ainda sobre, quando eu falar sobre a doutrina da salvação, a gente volta nesse texto, tá? Mas só dando um spoiler, esse ladrão teve uma vida inteira de crime, era um ladrão, foi crucificado por roubo, e ele foi perdoado. Então a gente fala, mas não é justo. Vamos ver sobre isso, vamos ver sobre a justiça de Deus. Eu já falei um pouco sobre isso, quando eu estava falando sobre a graça, eu já falei um pouco sobre isso, mas é importante a gente notar que Deus, como é que eu posso resumir? No último dia é Ele quem vai julgar. Quando chegar aquele dia é Ele quem vai julgar. É Ele quem vai falar, você vem, você não vem. Lá no Sermão do Monte Jesus falou, porque muitos me chamarão de Senhor. E eu virarei e falei, parte de mim, eu não vos conheço. Então gente que fez milagre, que fez coisa, que fez maravilha, não sei o quê, simplesmente não fez com o coração puro. Deus vai julgar o coração. Então a gente tem que estar muito atento sobre isso. Tem que estar muito atento quanto a isso. O nosso coração não é fazer para mostrar que fez, mas é fazer porque não só é a ordem de Deus, mas fazer o bem porque é a coisa certa a se fazer. É fazer o bem porque é a ordem de Deus e porque tem que vir de coração também. Não é fazer aquela coisa de, pega essa... Vai lá entregar sopa, joga a sopa na cara dos outros, fala, pega essa sopa aí, sabe? Vai lá levar comida para os pobres, joga na cara do cara, pega esse lanche aí. O negócio tem que ser de coração. A gente tem que estar atento a isso. Pulando um pouquinho para frente, no 24,
13, o último capítulo de Lucas. Por que eu estou pulando? Porque os outros textos a gente já estudou em Mateus e Marcos, tá? Então, no 24:13, tem a história de que os discípulos estavam a caminho de uma aldeia chamada Emaús, 24:13. Distante de Jerusalém, 60 estádios. Era longe, dava uma caminhada. Tá? Mas não era nada assim tão absurdo. Dava para andar bastante, mas não era nada tão absurdo. Iam conversando e aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. 24:15. No 16, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Você imagina, né? Você está andando pela estrada e vem Jesus e começa a andar com você, assim, tipo, casualmente. Né? Foi um negócio assim que, bum, apareceu Jesus. Não, você está andando na estrada e vem um cara começa a andar junto ali, tranquilo, de boa, né? E não perceberam que era Jesus. E aí Jesus pergunta, mas por que vocês estão tristes? Bom, e aí vem a história, né? Você já conhece a história, não vou entrar muito no detalhe, mas é interessante porque eles não reconheceram Jesus imediatamente. É óbvio que não, né? Quem é que ia esperar que Jesus tivesse ressuscitado? Agora, eles sabiam que Jesus ia ressuscitar. E percebe que até aquele momento eles não tinham crido nisso? Até aquele momento eles não tinham acreditado nisso? A gente sabia que ia acontecer, mas mesmo assim, eles viram a Jesus e não reconheceram a Jesus. E por quê? Porque eles estavam esperando alguém, aqui no 24:21, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas, de novo, redimir Israel é o redimir contra os romanos, é libertar o povo. Eles estavam esperando um líder militar, eu já falei sobre isso numa outra aula, eles estavam esperando alguém forte, poderoso, que ia salvar, né, o povo, por isso chamado Rei dos Judeus também, porque ele era quem ia libertar o povo. Né, eles não estavam esperando alguém que tivesse essa característica espiritual, que viesse trazer o reino de Deus para a Terra. Eles queriam a libertação física de Israel. Né. Bom, e aí, história vai, história vem. Vamos já seguir para o nosso último texto de hoje, que é no 24:49, que tem uma ordem. 24:49 diz: Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. O que ele está falando aqui? Esse texto é bem conhecido também, mas o que ele está falando aqui? Está se referindo ao Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Exatamente. Os discípulos não sabiam que isso ia acontecer. Jesus já tinha mencionado que ele ia deixar o Espírito, mas eles não sabiam exatamente como que isso ia se passar. Agora, a ordem foi: fique em Jerusalém até que isso aconteça. Porque a hora que o Espírito veio, Aí tem um tema sobre a presença do Espírito no planeta, né? Então, eu não sei se a gente já fez um estudo sobre o Espírito Santo, se não me engano já. Mas antes do Pentecoste, o Espírito vinha, não que vinha e voltava, mas assim, ele não agia constantemente na vida de uma pessoa, exceto algumas exceções. Né? Então tem lá os 70 de Moisés ele mesmo, os profetas e tal. Mas você pode ver que mesmo os profetas, ele não falava, o Espírito estava em mim. Ele frequentemente falava, o Espírito veio sobre mim. Ou então eu estava sonhando e sonhei que não sei o quê. Ou então veio o Espírito e tocou a minha boca com brasa, durante uma visão. Então assim, não era um negócio que estava permanente. O Espírito se apossou de Davi e ele destroçou um leão. Sobre Davi, então, e profetizava. Então assim, a presença do Espírito não era permanente. Ele vinha, a impressão que dava é que ele vinha e voltava, né? Apesar de que o Espírito é onipresente, mas assim, a ação dele não era permanente. A partir de Pentecostes se torna permanente, e aí a gente tem a presença do Espírito permanentemente entre nós. Então nós temos acesso ao Espírito, e através dele a gente tem acesso ao Filho, e através dele acesso ao Pai. Então a gente consegue se referir a Deus diretamente em oração, porque o Espírito Santo está entre nós. Então a gente não precisa mais ir até o templo, não precisa mais daquela coisa da cortina, não precisa mais do sacrifício, né? Não precisa de mais nada disso, porque o Espírito agora já está aqui, ele habita entre nós. Antes Deus habitava no tabernáculo, agora o Espírito habita na igreja, né? Nos crentes, habita entre os cristãos. Ok? Bom, então, na próxima aula, nós vamos entrar
no livro de Atos. Tá? O livro de Atos, eu queria fazer ele um pouco mais devagar. A gente fez Mateus e Marcos mais ou menos rápido, Lucas a gente fez em 3 aulas, demorou um pouquinho. O de Atos, eu queria fazer um pouco mais devagar, porque assim, a gente vai pegar as viagens de Paulo. Naturalmente a gente vai estudar o livro de Atos, mas assim, o ponto importante do livro de Atos são as viagens, e a gente vai ver com cuidado, vou trazer mapas, vou trazer dados históricos, tentar pegar um pouco de arqueologia, dados geográficos da região que ele está visitando e tal. Tá bom? Então, a gente vai fazer em várias aulas, não vai ser só uma ou duas, possivelmente são mais aulas. Mas antes de a gente falar de Atos, alguém tem algum comentário sobre o livro de Lucas? Ou dúvida, pergunta? Sobre o que foi estudado hoje? Acho que foi bem direto ao ponto, não tenho o que comentar. Bom, então, só para a gente encerrar, o livro de Lucas, como a gente viu, ele é um dos mais detalhados, a gente não viu trecho por trecho, pedaço por pedaço, tá? Recomendo fortemente a leitura do livro de Lucas, ele é o mais completo de todos. Aí a gente pulou, durante as nossas aulas, os pedaços que eram comuns também a Mateus e Marcos. Então, essa história que era presente nos outros, a gente pulou e focou só no que era exclusivo de Lucas. E mesmo assim, vocês viram o tanto de coisa, o tanto de detalhe, né? Então, eu fico impressionado, porque assim, a capacidade que a pessoa tem de, ao mesmo tempo, contar uma história de 3 anos tão resumidamente, são só 24 capítulos, então assim, é um resumo, e mesmo assim está tão completo, né? Mesmo assim falar tanto sobre o Senhor e Salvador, sobre Jesus, né? Sobre quem era Jesus. Então no livro de Marcos a gente tem algumas características não só espirituais de Jesus, mas humanas, né? Então a gente vê, Jesus chorou, Jesus dormiu, Jesus comeu, Jesus visitou a casa desse, a casa daquele. Então o Lucas ele traz essa questão do Jesus homem, né? E ao mesmo tempo Jesus Deus, né? Na quinta-feira, amanhã eu vou fazer seguindo aquela série de entrevistas que eu estava fazendo lá no canal, amanhã eu vou entrevistar um pastor que é um amigo meu, o pastor Gilberto, e a gente vai tratar especificamente sobre esse tema de a divindade de Cristo, a divindade do homem Cristo, né? A divindade de Jesus, homem, Deus, quer dizer, como é que a gente encaixa isso, né? Como é que você pode ser Deus e homem ao mesmo tempo? Pode, não pode? Não é? Então a gente vai tocar nesse tema, a gente vai tratar desse tema na entrevista, ele vai fazer os comentários dele sobre isso, tá? E eu acho interessante que a gente veja, né? Eu vi já, conversei com ele rapidamente, ele já colocou alguns pontos, ele mandou para mim uma espécie de um questionário. Eu vou publicar esse questionário, até eu nem falei com o pastor ainda, mas eu vou ver se a gente publica ou no site da igreja ou em algum outro lugar, um questionário para a gente fazer sobre o que eu penso sobre Jesus. São 40 perguntas, mas são 40 perguntas sim ou não. Jesus, não sei o que lá, sim, não, sim, não, sim, não. Tá? E aí, eu recomendo, vou publicar isso, tentar publicar ainda hoje mesmo, senão amanhã cedo, e aí mandar o link lá para o WhatsApp para todo mundo ter. Então, dá uma olhada nesse questionário, e na quinta-feira, quem puder acompanhar, é que, assim, na quinta-feira é o dia do culto, né? Então, vamos assistir o culto. Mas eu vou deixar lá, vai estar no YouTube, não vai ser live, a gente vai gravar, vai estar, a partir de quinta-feira, vai estar permanente lá. E aí vocês vão poder ver a hora que for melhor para vocês, na sexta, sábado, dia que for. Tá bom? Então, é legal a gente ver essa questão da divindade de Cristo, porque isso afeta diretamente, quando eu estava falando da Trindade, eu falei de algumas heresias. E tem heresias que permanecem entre nós até hoje. Algumas delas eu já mencionei, que é exatamente em relação à divindade de Cristo. Então tem igreja, e tem gente até hoje, que acha que Jesus era só um profeta, era homem. Né? E outros, no oposto, acham que era só Deus, não era homem. Né? Então a gente vai ver qual que é a importância de Jesus ser homem, qual a importância de Jesus ser Deus, por que você estava... Por que era uma pessoa só? Né? Então a gente vai estudar um pouco sobre isso. Né? Não vai ser um estudo, na verdade, não vai ser uma aula, vai ser mais uma entrevista, a gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre a história do pastor Gilberto também, que é bem interessante. Tá bom? Então, deve ir para o ar quinta-feira à noite tem um culto.
Então deve ir pro ar na sexta-feira de manhã. Mas a partir daí vai estar disponível para quem quiser ver a hora que for. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Lembrei. Eu queria comentar com vocês também, é bem rápido. No site da igreja, quando você entra no site, deixa eu compartilhar aqui a tela. IEPSED com BR. Está compartilhando? Agora está. Bom, então aqui no site, onde tem os vídeos, Escola Bíblica, aqui tem um link, tá? Para participar da EBD, no horário da aula, clique aqui. Então esse link aqui, a gente conseguiu fazer com que ele fosse permanente. Toda semana vai ser o mesmo link. Tá? Então vocês devem ter observado, a gente está mandando toda semana para vocês o link para entrar na aula, mas agora ele fica permanente. Eu até queria comentar isso contigo também, pastor, porque esse link aqui ele serve também para a Tarde da Bênção, é o mesmo link, tá? Como a gente está usando a mesma conta, o link é o mesmo. Que, se vocês forem ver, não sei se dá para ver lá embaixo, ele tem um número no final, que é o 301-081-7049. Esse é o número da nossa conta, da conta da igreja no Zoom. Então, os eventos que a gente tem feito pelo Zoom, a gente pode usar esse link aqui, tá bom? Então, na semana que vem, se você não viu no WhatsApp, se você perdeu, não sabe onde está, não sei o quê, na hora da aula é só clicar aqui e você vai conseguir ver a aula. Tá bom? Isso vale também na Tarde da Bênção e nas outras atividades que a igreja fizer com o Zoom. Perguntas, dúvidas, curiosidades? Tranquilo? Então, vou encerrar com uma oração. E na semana que vem tem mais. Pai bondoso, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra, quero te agradecer pelos homens que foram inspirados por ti para escrever essa palavra e que a gente tem acesso a ela até hoje, Pai. Eu te agradeço pelo teu filho, te agradeço porque Jesus, ele veio até nós, veio até a terra, viveu entre nós, habitou entre nós como homem, sofreu o que a gente sofre, passou pelo que a gente passa, sentiu o que a gente sente e não pecou. Né? Em nenhum momento pecou. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é tão bondoso que, como a gente não chega até o Senhor chega até nós e, através do teu Santo Filho, teu Santo Espírito, a gente tem a certeza da salvação, a certeza da vida eterna e a paz, Pai, a paz que transcende todo entendimento aqui na terra mesmo. Enquanto a gente está vivo, a gente consegue viver em paz, eu só posso te agradecer por isso, Pai. Porque se fosse pela minha própria força, eu não seria capaz. Se fosse pela minha própria sentimento, eu viveria ansioso, Pai, mas é só em Ti que a gente consegue ter paz. Eu te agradeço por isso, Pai. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Guarde e proteja. Vocês tenham uma semana de vitória. Amém. Quinta-feira, culto da igreja. Domingo, culto. Na quarta-feira tem um culto de oração também, né, pastor? Essa quarta vai ter também? Tem, né? Então, na quarta, o culto de oração. Na quinta-feira, o culto. E no domingo também o culto. E a gente se vê na próxima terça com o livro de Atos. Amém. Amém. Deus abençoe. Ou em paz. Senhor e Maria. Senhor a todos. Paz, Senhor. Ah. Paz, irmão.